Vamos falar calma. Bom dia, povo moçambicano. Estamos em direto aqui na página do professor Adriano Vunga, mas também estamos em direto na página do CDD Moçambique. Hoje estamos aqui para falar de um caso de conflito de terras que está a acontecer na Manissa, concretamente nas Palmeiras. Estamos aqui para ouvir esta denúncia diretamente de alguns residentes que saíram da Palmeira até aqui, aos escritórios do CDD para fazer esta denúncia. Vamos agora conversar com o senhor Tomás e ouvir dele o que é que está acontecendo na Manissa, por favor. Bom dia, o seu nome completo e pode explicar o que está acontecendo? Bom dia CTD, bom dia a todos, moçambicanos. Eu estou aqui para denunciar aquilo que nós chamaríamos de um genocídio judicial que aconteceu no Tribunal Judicial da Manissa, na segunda secção do processo número 156/2025. Sucede que na Palmeira, concretamente no primeiro bairro B, tem uma área mais ou menos por aí de 500 hectares que pertence a uma família de descendentes portugueses da família José da Silva Jordão. Acontece que nós fomos lá pedir um espaço para cultivar, para o cultivo das nossas culturas. Entretanto, acontecendo isso, a família nos cedeu de forma periódica para que isso fizéssemos. Depois apareceu um senhor de nome Fernando Chivumana de Mara, que se arroga ser o legítimo dono daquele espaço. No dia 23 de junho, nós fomos notificados pela Procuradoria Distrital para comparecermos para juntos sabermos do caso, do crime em que éramos acusados. Disseram que nós já havíamos sido acusados por crime de usurpação. E há quanto tempo estavam a trabalhar já naquelas terras? Bom, cada um entrou do seu tempo, né? Eu estou lá mais ou menos há uns 2, 3, 4 meses, mas já uns estão lá há mais de 10 anos, 10, 15, 20 anos até. Em concordância com a família? Exatamente. Então, sucede que quando fomos ao tribunal, exatamente no dia 30 de junho, fomos ao tribunal, porque o senhor havia notificado a mim, Tomás Boane e outros concidadãos meus. Estivemos lá 5 arguidos do processo e fomos julgados, cada um fez os seus depoimentos, temos dado testemunhas de idosos que estavam lá, que vivem lá há mais de 4 décadas, que conhecem o historial daquele local. Sucede que a juíza da secção criminal passou a palavra para o Ministério Público. O Ministério Público disse que, tratando-se de uma disputa de terra, era preciso que a família da Silva Jordão provasse com os documentos a sua titularidade do espaço nesse caso. Isso aconteceu, a juíza deu um prazo de 5 dias para que a família apresentasse os documentos. E realmente a família da Silva Jordão apresentou os documentos dentro do prazo previsto, conforme mostram as imagens, são esboços da família, que comprovam a titularidade que vem em nome da Holanda da Silva Jordão, de tempo colonial. São esboços. Aqui temos a procuração. Temos aqui contrato de arrendamento que outrora a família da Silva Jordão havia arrendado para um terceiro. Okay. A Eulália da Silva Jordão, ela perdeu a vida em 1989, como mostra a certidão de óbito. Okay. Sucede que, depois disso, nós ficamos à espera da sentença. No dia 15, no dia do genocídio judicial, dia 15 de agosto foi o dia do genocídio judicial. A juíza, em plena sessão de julgamento, trouxe essa vergonhosa sentença. Porque na sentença, ela faz menção apenas os documentos do senhor Fernando Chivumana Timana como o legítimo proprietário daquele espaço. Ora, vejamos, há um dado muito interessante. Esse senhor, primeiro, mesmo nos esboços que ele lá traz, não constam que esse senhor tem espaço, mas apenas que o senhor pretendeu o espaço. E outro facto não menos importante é que esse senhor apresenta 2 esboços. Um de 406 hectares, outro de 170 hectares. Agora a questão que se coloca é, qual é o espaço que ele está a reivindicar? Diz que é dele. 2, espaço pretendido é um facto. Ele não vem lá que tem um espaço que ele não tem lá um título de propriedade, tem apenas
um requerimento, uma espécie de um requerimento que diz que ele requer um espaço. E nós estamos à espera que o Ministério Público, o Tribunal, pudesse julgar, confrontar os documentos. Isso não foi o que aconteceu. Nós fomos sentenciados a uma pena de 2 meses de prisão por acusado de um crime de usurpação. Ok? Esse crime de usurpação que ninguém fez prova. O próprio tribunal sequer dirigiu-se ao local para verificar se realmente esse espaço existe ou não. Porque os pacientes sendo são muitos. Ok? Sucede que dentro disso, a juíza, sem nenhum fundamento jurídico nem técnico, ela nos acusa de termos usurpado aquele espaço e termos construído casas naquele local. E existem casas naqueles locais? Não, no local, propriamente em causa, não existe nenhuma casa. E nos acusa de termos plantado lá cana de açúcar. A única coisa que existe agora são as tacas de milho aliás, é uma coisa de milho e aquilo ali, tacas de mandioca. É a única coisa que existe naquele local. Okay? Então, a juíza fez este julgamento sem nunca ter se dirigido ao local? Sim, não se dirigiu ao local. Então, e uma coisa, outro dado adicional muito interessante. Depois da sentença, ele diz que não, vocês devem se dirigir ao Sr. Chumana para pedir espaço à autorizão, porque ele é o legítimo dono. É como se ela tivesse provas de que aquele espaço é do Sr. Chumana, porque primeiro a senhora nem sabe se o local situa-se na zona norte, sul, ela não sabe. Apenas viu os documentos e tomou a decisão que tomou. Então, nós estamos aqui para denunciar este genocídio, e eu assim considero agravado, e imposição do poder, porque ela depois nos ameaça. Diz uma coisa interessante. Escapa, se ai de vós tentarem criar agitação, nós vamos vos prender. Os outros vão provocar barulho, não importa, mas vocês vão estar aqui. Porque vocês cometeram um crime. E agora nós vamos vos condenar a pagar e indemnizar o Sr. Chumana por um valor de 10 mil meticais, porque nós olhamos para as vossas condições. Ora, vejamos, existe uma espécie de ponderação, uma adequação que é para indemnizar a pessoa. Porque nós temos que dizer, nós condenados, que nós não vamos conseguir pagar isso num tempo, vamos lá, o valor todo, vamos pedir ao tribunal para que nos ceda um espaço para podermos pagar o valor, não a juíza. Porque ela ali agiu, é como se tratasse de uma conselheira, tratasse de uma advogada do Sr. Fernando Chumana Timana. E há um dado que eu queria aqui me esquecer. O Sr. Chumana Timana tem uma licença de exploração. Está a destruir, está a criar uma erosão naquela zona, não é? Está explorando aquele espaço ali há mais de 10 décadas, de uma década. Faço esperança, desculpa. E sucede que tem uma licença aí de exploração que foi atribuída em 2015, foi 2015. Essa licença de exploração. Só que a licença é do distrito de Magude. Então ele está a explorar na Manhissa com uma licença de Magude. Exatamente. E mais do que isso, há um outro fato muito interessante. É que essa licença, a própria licença de Magude, tecnicamente, essa licença de Magude não tem uma área específica. Não se sabe qual é o barulho que o Magude é vago, o Magude tem uma área extensa. Então a licença não é específica a ela. E isso é de menos. O mais grave, esse senhor teve a coragem de burlar, quando estava submetendo um processo contra nós no tribunal, e burlar, rasurar. Aqui temos uma fotografia, ok? Essa fotografia ilustra claramente aquilo que aconteceu. Ele rasurou a licença, não é? E vem Manhissa a caneta. Não se sabe se isso é culpa de Moçambique, é admissível que um cidadão tenha esse direito de rasurar o documento oficial. Rasurou o documento, mesmo assim, a Procuradoria, o Tribunal, fingiram cegueira, fingiram demência, fingiram que não viram. Ok? Então, deram direito a esse senhor para usurpar bens alheios e o atribuindo o legítimo titular desse espaço. Então, é mais ou menos isso que nós... Depois do julgamento, vocês recorreram a essa sentença? Sim, nós já recorremos da sentença. Qual foi o resultado? Bom, ainda não temos nenhum resultado com relação à sentença, já submetemos o recurso para contestarmos esse tipo de brincadeiras, passamos assim, porque nós acreditamos que esse assunto de violação dos direitos humanos não está a aparecer apenas conosco, mas nós tivemos a coragem de aproximarmos as instituições que nós julgamos que vão nos ajudar a dar procedimento a esse tipo de coisa, de crimes. Nós cuidamos disso de um crime humano, preparado pela juíza e a Procuradoria Distrital da Manhissa.
Vamos agora ouvir mais uma pessoa aqui. O que aconteceu na Manissa, este conflito de terra que já está a decorrer há mais de 3 meses entre o senhor Shivamo Tivani e algumas pessoas lá da Manissa. Bom dia, pode falar aqui, por favor, o que está acontecendo, como é que se sente diante desta sentença? Bom dia, eu chamo-me Erasmo, presidente da Palmeira. A única coisa que eu posso dizer é só estou a lamentar o comportamento, o caráter das nossas instituições, principalmente o nosso Tribunal da Manissa, justamente com a Procuradoria. Conforme está a dizer o meu colega, na verdade eu só ouvia de longe quando se dizia a alguns jovens: olha, Moçambique não há justiça. Justiça em Moçambique só funciona para os pobres é que passam mal, mas os ricos é que sempre ganham causas. Mesmo você não sendo proprietário, por exemplo, dessa tal coisa ou de qualquer espaço, basta você ter dinheiro, pronto. Então, eu sou testemunha viva. Então, sofremos uma injustiça total diante da Procuradoria, diante do Tribunal. O Tribunal é a instância superior, é a instância, a gente confia tanto, mas infelizmente fomos muito decepcionados. Por quê? Nós temos o número do processo daqueles documentos do nosso espaço. Aqueles documentos fomos lá na Direção Nacional de Terras, nos deram o número do processo. Inclusive, eles disseram: olha, se o tribunal tiver alguma dúvida, podem suscitar. Nós vamos dar o processo, vamos dar o processo todo. Ele sabe dizer se em algum momento o tribunal chegou a ir atrás deste processo? Não foi, porque eu, inclusive, depois da sentença, eu pessoalmente, eu levantei no tribunal, pedi uma palavra com a juíza. Eu disse: meritíssimo, com todo respeito, peço a senhora me responde, porque nós não vimos os nossos documentos. Só falou dos documentos do senhor Chivumano. Os nossos documentos nem sequer mencionou. Eu questionei a ela, que os nossos documentos a senhora recebeu? Disse: não, pergunta para os advogados. Então, fomos totalmente injustiçados. Então, o tribunal não solicitou a Direção de Terras. O tribunal esteve sim a favor do senhor Fernando Shivumano Tivani. Ao menos tivesse ido ao terreno para tentar confrontar se os documentos são os mesmos. Existem muitos esboços. Na Palmeira tem muita terra grande, tem muita terra lá. Tem muita terra. O senhor Fernando Shivumano Tivani pode ter 400 hectares dele, assim como nós também podemos ter. Assim como qualquer cidadão pode ter. Então, significa que assim que eu tenho dinheiro, se eu tenho espaço, o espaço é meu, ninguém tem mais espaço. Isso não pode ser assim. Então, a outra indignação que eu tive lá, é exatamente aquele documento de licença, onde vem uma rasura de magude. Apagar uma caneta ali embaixo, ali embaixo. Aquele documento, a única coisa que eu esperava como cidadão, eu não sou advogado, não sou jurista, não. Mas eu consigo interpretar algumas coisas. A única coisa, eu fui no tribunal, no julgamento, com a intenção de que o tribunal, nesse dia, aquele senhor ia ser processado. Mas não foi isso que aconteceu. O documento passou da Procuradoria, o documento passou das mãos da juíza, nem sequer menciona aquele documento, um documento falsificado, rasurado. Então, significa que um documento rasurado em Moçambique, eu agora vou dizer aqui, dentro das câmeras, em Moçambique, o Tribunal do Distrito da Manissa, é normal uma licença ou um documento você rasurar, apagar uma caneta e mudar, escrever outro destino. Em Moçambique isso funciona. Aqui em Moçambique funciona. Por quê? Eu, Erasmo, vi no Tribunal da Manissa, a juíza não mencionou esse documento. É possível. Certo. Estamos aqui a entender este caso aqui diretamente da Manissa, que vieram os cidadãos lá para reclamar sobre este conflito de terra. Vamos agora ouvir o senhor Orlando, que também faz parte deste grupo de pessoas que foram sentenciados a 2 meses de prisão por supostamente usurpar terra no distrito de Palmeira. Muito bom dia a Moçambique, bom dia à CDD, a instituição que nós confiamos que é da democracia, sim. É o seguinte, eu acho que em Moçambique, de forma como o meu colega estava a dizer, a justiça só funciona para aqueles que têm dinheiro. Como podemos dizer isso? É o seguinte,
nós participamos no tribunal sobre um assunto de dizer que nós invadimos terra do senhor Chuvumano. Mas de forma que eu estou a presenciar ali, acho que é um jogo, é um esquema de corrupção dos juristas na Manhissa. Porque eu já fui no tribunal, na outra primeira vez que já fui no tribunal, há um dia que eu me lembro, um senhor foi condenado por roubar um cabrito para pagar 150 mil. Mas há pessoas que roubam e não são condenados por causa do senhor Chuvumano. O senhor Chuvumano tem licenças que não pertencem, que ele tem exploração para explorar a Manhissa. Vende Magude. E os bolsos de Machamba que ele está a dizer que é dele, não são iguais com os bolsos do senhor Mulungu. A terra que o senhor Mulungu nos ofereceu para trabalhar nele. 3. Na Manhissa, nós estamos a ver que pode ter sido um esquema que se usou ali, porque não foram da base legal com os documentos da família Mulungu. A família Mulungu entregou documentos ao tribunal, mas a juíza nem leu documentos. A juíza fez a sentença da forma que ele percebeu, para ele que pode nos condenar, que nós usurpamos o espaço do senhor Antônio Chuvumano. E eu sinto muito injustiçado com a juíza. Depois desta sentença, como é que tem sido? Estão a trabalhar ainda nas terras? Qual é a situação? Ali a população não saiu dali, está a trabalhar. Mesmo eu tenho uma chamba ali, estou a cultivar mandioca. Porque a população, a família Mulungu e a população que reside lá há muito tempo, a machamba é da família Mulungu, não do senhor Antônio Chuvumano. E nós tivemos testemunhas dos idosos, que têm lá mais de 70 anos, 80 anos, que vivem naquele espaço. E esses idosos disseram que esse senhor Antônio Chuvumano, antes de ele chegar ali, trabalhava a família Mulungu. E tinha casa, e há um dia que ele nos conta, dizem que o senhor Chuvumano meteu o trator e cultivou as culturas dos cidadãos lá, tirou tudo e deu aos poucos. E essa é uma denúncia que os mais idosos contaram e disseram ao tribunal, mas o tribunal não valeu isso aí. Esta é a denúncia que nós recebemos aqui de um caso que está a acontecer na Manhissa. Se tiver uma denúncia sobre violação dos direitos humanos, violação dos direitos laborais, pode contactar o CDD através do 8725-01809, 8725-01809 ou através aqui do inbox do Facebook e faça a sua denúncia. Nós estamos aqui para responder e defender os direitos humanos.